domingo de Pentecostes, eu não vou abordar a série que a gente está fazendo, ok? Lá baseado em Malaquias. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco a respeito dessa perspectiva relacionada à pessoa do Espírito Santo e a nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Mas antes da gente fazer isso, fique em pé, dá aí aqueles tradicionais 3, 4 abraços, ok? Diga, puxa, que bom que você está aqui com a gente, que legal que você veio, que bom que você pôde vir. Klaus. Você que está nos acompanhando aí de casa, você é muito bem-vindo também. Que bom que você pode participar com a gente. Sabe, a palavra de Deus nos revela que o objetivo primário daquilo que Jesus veio realizar aqui, do ministério dele entre nós, foi o cumprimento e o estabelecimento daquilo que o Novo Testamento chama de a nova aliança. Quando Jesus estava reunido ali no momento da última ceia da Páscoa com os seus primeiros discípulos, seus primeiros seguidores, aqueles mais íntimos, ele toma um cálice e ele diz, esse cálice é o cálice da nova aliança que eu estabeleço com vocês a partir do meu sangue. Todos aqueles homens que estavam com Jesus naquele momento eram judeus. E como tais, eles eram profundamente conhecedores do Antigo Testamento. Todo menino judeu a partir dos seus 5 anos de idade, até os seus 10 anos de idade, já tinha memorizado toda a Torá, todo a antiga lei de Moisés, certo? Chamada lei de Moisés. Eles eram conhecedores das Escrituras, eles conheciam, a história de Israel, aquilo que os profetas falavam. Então, quando Jesus faz essa afirmação, esse cálice é o cálice da nova aliança, certamente eles associaram isso a textos como, por exemplo, Jeremias, capítulo 31, verso 31, Ezequiel, capítulo 36, Joel, capítulo 2, todos são textos que falam para a gente a respeito da realidade de um tempo quando Deus estabeleceria uma nova aliança com o povo dele. E essa nova aliança, ela é expressa pelo fato de que Deus afirma que Ele estaria colocando novamente a presença do Espírito dEle para estar vivendo na vida do seu povo, não apenas vindo sobre o seu povo pontualmente para algumas tarefas, para algumas ações, como acontecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não apenas um conhecimento da lei externa, a partir da memorização, mas a realidade do gravar da lei no coração, no espírito do seu povo, porque o Espírito do Senhor estaria vivendo dentro de cada um de nós. E isso ocorre mediante aquilo que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Quando João Batista começa o ministério dele e ele começa a descrever a vinda do Messias, ele diz a respeito do Messias o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, isso é repetido nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, aqui está o evangelho de Mateus, mas os 4 evangelhos têm essa afirmação de João. É assim que João apresenta o Messias, é assim que João apresenta Jesus, o que ele veio fazer, o que ele veio realizar. Nós temos muito a tendência de enfatizar a realidade da morte de Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados, e isso é a mais pura verdade, mas nós temos que entender o porquê que ele nos redime dos nossos pecados. Nós, com o passar do tempo, convencionamos isso com a ideia de que é para a gente não ir para o inferno, mas para a gente ir para o céu.
Veja, isso é uma consequência, ok? Mas a realidade daquilo que Jesus vem para nos purificar dos nossos pecados é o fato de que Ele precisava fazer de nós a morada do Espírito do Senhor, a morada do Espírito do Pai, a morada do Espírito Santo. E como o próprio nome diz, Ele é santo. Então Ele não poderia habitar num lugar onde o pecado estivesse reinando, onde o pecado estivesse governando. Então a primeira coisa que precisava ser feito era a purificação da nossa vida em relação ao pecado. E isso é feito através do sacrifício do sangue. Mas veja, essa é a primeira parte. Então Jesus ressuscita dos mortos. E Ele ressuscita dos mortos para Ele, então, poder receber o Espírito e poder enviar o Espírito a nós, para que a vida dele, a vida de justiça dele, estivesse agora habitando dentro de nós. Pedro, quando ele prega em Atos capítulo 2, ele faz menção exatamente disso, que Deus ressuscita Jesus e que dá a ele então o Espírito Santo para que ele pudesse derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, ou sobre o seu povo. Jesus também deixa claro para os seus primeiros seguidores que ele tinha essa expectativa dele poder enviar o Espírito Santo para estarem com eles. Veja aí em João capítulo 14, verso 16 a 18, Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. A palavra no grego aqui é paráclitos, pode ser traduzida de muitas formas diferentes. Conselheiro, advogado, consolador, tem vários sentidos, ok? A NVI usa essa expressão, conselheiro, para estar com vocês para sempre. Quem é Ele? O Espírito da verdade. E veja como Ele é o presente de Deus para a igreja, para o seu povo, para você, para mim, para aqueles que se tornam seguidores de Jesus. Ele diz assim: o mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode recebê-lo. Veja, isso é simplesmente fantástico nós entendermos, ok? O mundo pode receber cura, o mundo pode receber libertação, o mundo pode receber milagres de Deus, mas o mundo não pode receber o Espírito Santo. A grande diferença entre nós, como povo de Deus, e aqueles que não são o povo de Deus, é que nós podemos receber o Espírito Santo. Ele pode vir e Ele pode viver em nós, Ele pode habitar em nós. Veja, o mundo pode experimentar uma ação do Espírito Santo sobre eles, trazendo arrependimento, trazendo quebrantamento, trazendo cura. Essas coisas não são feitas por nós, ok? São feitas pelo Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. Nós somos instrumentos para isso, mas é Ele quem realiza. E o mundo pode experimentar isso, mas o mundo não pode experimentar a presença dEle, vivendo, dentro, habitando conosco, se tornando um no nosso espírito. E Jesus diz: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês. Por que Jesus aqui está dizendo que Ele vive com eles? Porque o Espírito Santo está com Jesus, ok? Jesus está com eles. Ele vive com vocês e estará em vocês. Agora você pode ler esse texto assim: Ele vive com vocês e está, ok? Em vocês. Porque já se cumpriu. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então fica claro nesse texto que Jesus entende que o retorno do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, representa o retorno do próprio Jesus, que estava com eles ali em carne, agora com a vida dele presente neles, através do seu Espírito. Nós podemos achar que se nós estivéssemos pessoalmente... Veja, eu acredito que talvez, se não todos, a maioria aqui já deve ter pensado isso, ok? Nós podemos achar que se nós estivéssemos ali, como Pedro, como André, como João, sabe? Se nós estivéssemos ali com Jesus, Ele em carne, podendo tocar nele, nós teríamos condições de termos uma vida cristã, uma vida de discipulado, uma vida das realidades do reino muito melhor do que nós temos, muito mais intensa. Quem já pensou isso assim? Eu já pensei, muitas vezes. Levante a mão, deixa eu ver. Quem já pensou isso desse jeito? Pois é, eu já pensei isso muitas vezes assim. Talvez você já tenha pensado: puxa, seria bom viver lá na época de Moisés, né? A nuvem, tal. Sei. Eu sempre penso assim: Jesus, se eu estivesse lá com o Senhor, mas veja, Jesus entende isso diferente.
Jesus entende isso diferente, ele está dizendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler, eu pedirei ao Pai e ele vai dar outro conselheiro para vocês. E eu imagino que quando Jesus disse isso, que ele iria enviar um outro conselheiro, a cara deles não foi uma cara muito de satisfação. Ok? Por quê? Porque Jesus diz assim, mas eu afirmo, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então veja o que ele está dizendo. Vocês acham que é melhor me ter aqui? Vocês acham que é melhor me enxergar, me ver, me tocar? Mas não é. Não é. É melhor para vocês que eu vá, que eu esteja ao lado do Pai, porque se eu estiver lá, então aquele que está em mim vai poder estar em vocês. E isso é muito melhor. A Bíblia nos mostra que esse dia, essa promessa, essa transferência da nova aliança, ela ocorre nesse dia chamado dia de Pentecoste. Pentecoste era uma das festas que os judeus celebravam, marcava o início da colheita. Então eles se reuniam, tinham 3 grandes festas principais que eles se reuniam, uma delas era Pentecostes, abria a primavera, marcava o início da colheita, era quando se trazia as primícias da primeira colheita ao Senhor, e eles estão reunidos, porque Jesus foi assunto aos céus, e ele disse, permaneçam em Jerusalém, até que a promessa, eles sabiam a promessa é isso, é o envio do Espírito Santo, ele venha, ela seja dada para vocês, e eles se reúnem, e eles ficam ali naquele mesmo lugar, orando e buscando ao Senhor. Atos diz isso. Então nesse dia, no dia exato onde eles estão celebrando Pentecostes, a Bíblia diz para a gente, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, algumas traduções trazem no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Veja, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Muitas vezes esse texto, as pessoas quando chegam nesse texto, elas ficam discutindo essa questão das línguas, mas a coisa mais importante nesse texto é essa expressão. Eles todos, não alguns, não os apóstolos, todos ficaram cheios com o Espírito Santo. Essa é a primeira vez que isso acontece. Depois de Gênesis 6, quando Deus tira o Espírito de viver na humanidade. Nunca mais isso aconteceu assim, até esse dia, até esse momento. No Antigo Testamento você tem homens e mulheres, ok? Que circunstancialmente, pontualmente, são cheios pelo Espírito Santo. Mas essa é a primeira vez, depois da realidade da queda, que a humanidade, que pessoas são cheias, todos cheios com o Espírito Santo. A presença do Deus, o Espírito Santo, vem e está ali. A partir desse momento, então, abre-se a era do Espírito. Nós somos inseridos, a igreja é inserida no Kairós, no tempo de Deus, do Espírito. Veja, o texto nos diz, nos últimos dias, Pedro cita o texto de Joel, é um dos textos sobre a nova aliança. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Não mais um profeta, um povo profético. Não mais alguém que carrega o Espírito. Um povo em quem o Espírito vive. Ele diz naquele dia. E Pedro cita esse texto para dizer, esse é o dia. O dia chegou. A era foi aberta. E ela vai ser finalizada apenas com a segunda vinda de Jesus. O Espírito veio para estar conosco, para viver em nós, para nos capacitar,
para nos encher, para andar conosco, para nos dirigir, até que o Filho do Homem seja visto retornando nas nuvens do céu. Por isso, quando nós celebramos um dia como esse, lembrando de Pentecostes, nós não estamos celebrando um evento do passado, nós estamos celebrando uma realidade que se iniciou, nós estamos afirmando a nossa fé numa nova perspectiva, nesse tempo, nesse kairós de Deus. Assim, como é que a Bíblia nos mostra a nossa relação com a presença do Espírito Santo? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versos 15 a 21. O Espírito Santo fala, através do apóstolo Paulo, o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se você olha ao seu redor, e se você diz assim, os dias são maus. Se você olha ao seu redor e você diz, a vida está complicada, o negócio está bravo. Então as Escrituras dizem para você, não seja um insensato. Não seja um insensato. Tenha cuidado com a maneira como você vive. Portanto, não sejam insensatos. Veja, 2 vezes é repetido isso no texto. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como deve ser a nossa relação com o Espírito Santo? Como a Bíblia nos ensina a respeito de nós vivermos nesse kairós, nesse novo tempo. Veja, a primeira coisa, eu quero destacar 2 coisas apenas. A primeira delas é que nós precisamos viver em conformidade com a vontade do Senhor. Se os dias são maus, não sejam insensatos, ele diz. Se os dias são maus, se você se depara com a realidade que estamos vivendo em dias maus, não sejam insensatos. E aí ele vai repetir, não sejam insensatos, vivam de conformidade com a vontade do Senhor. E aí a pergunta que você tem que fazer para o texto é, qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Eu tenho certeza, porque eu converso com muitas pessoas, aconselho muitas pessoas, e eu sei que muito provavelmente você também já tenha ouvido isso, talvez você se pergunte isso, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Veja, a vontade de Deus para a sua vida é essa, seja cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade dele. Paulo está dizendo isso claramente nesse texto. Veja, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como os insensatos, sejam como os sábios. Aproveitem o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ele diz qual é a vontade do Senhor. Ele diz, não se embriaguem com vinho, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então essa é a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um dos seus filhos e filhas. Que nós tenhamos vidas cheias do Espírito Santo. Ah, mas eu devo me casar? Você quer se casar? Seja cheio do Espírito Santo e case. Não, eu não quero casar, quero ficar solteiro. Ok, fique solteiro. Seja cheio do Espírito Santo e fique solteiro. Ele quer que eu faça um curso de medicina? Você quer fazer um curso de medicina? Faça. Seja cheio do Espírito Santo e faça um curso de medicina. Mas será que não é advocacia? Você quer fazer direito? Faça. Seja cheio do Espírito Santo e faça direito. O que o Senhor quer é que você seja cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o que você quiser fazer, o que você desejar fazer, o Senhor vai dizer, ok.
Por quê? Porque você está cheio dele. Você está cheio da vida dele. Então é impossível você fazer uma decisão, uma escolha, qualquer coisa que seja contrário àquilo que ele quer. Percebe? Nós vivemos a nossa vida num foco errado. Nós gastamos a nossa energia tentando entender os nossos processos, os nossos planejamentos, os nossos projetos, os nossos sonhos, quando nós deveríamos gastar a nossa vida, veja, e fazer isso de acordo com o texto, é ser insensato. A sabedoria é, Senhor, eu preciso viver cheio do Teu Espírito. Essa é a sabedoria. Eu preciso viver cheio do Teu Espírito. E aí, cheio do Espírito, você vai governar a sua casa, você vai viver o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, você vai educar os seus filhos, você vai exercer a sua profissão, seja ela qual for, você vai administrar os recursos que Deus colocar nas suas mãos, você vai gerenciar o seu tempo, ok? Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Você vai fazer isso do jeito que é para ser feito, porque o próprio Deus está enchendo a sua vida. A vontade do Senhor é que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Perceba, o verbo, ele aparece no imperativo. Deixem-se encher. É uma ordem. Não é uma sugestão. As Escrituras não estão fazendo uma sugestão para nós. Ah, se você aceitou Jesus, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, olha, pense aí, você ter uma vida cheia do Espírito. Não! Sejam cheios do Espírito. É uma ordem que está sendo dada. Uma ordem para todos aqueles que se afirmam seguidores de Jesus. A Bíblia diz que a nova aliança, na realidade da nova aliança, todo cristão, sem exceção, é habitado pelo Espírito, ou recebe o selo da sua presença. É o que Paulo diz aí para a gente em Efésios capítulo 1, versículo 13. Veja, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Paulo está garantindo isso. Quando vocês ouviram e vocês creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, o que aconteceu? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa enxertou você dentro do corpo de Cristo. Selou você. Não tem como você sair mais daí. Você está preso, no bom sentido, nesse lugar. A presença dele jamais vai ser retirada. Mas ser cheio do Espírito não é isso. Ser cheio do Espírito é outra coisa. Ser selado com o Espírito é uma coisa. Ser cheio com o Espírito é outra coisa. Veja, ser cheio do Espírito é um estilo de vida que nós começamos a desenvolver a partir do momento que nós o recebemos como selo na nossa vida. Não é uma experiência isolada que nós temos. Aqui nós temos dois extremos na igreja cristã de forma geral, que são equivocados. O primeiro o extremo é do extremo da igreja histórica, onde a gente entende que a gente aceitou Jesus, o Espírito Santo veio, Ele é o nosso selo, Ele passou a morar em nós, beleza, vamos tocar a vida. Porque Ele já está em nós. O segundo extremo é o extremo da igreja pentecostal, que entende que, não, você experimentou a presença dele vindo sobre você como selo, mas você precisa de uma segunda experiência, onde ele vem agora e enche você. E você sabe que ele te encheu porque você começa a falar em línguas. É isso? Não é. Não é. As Escrituras não ensinam isso assim para a gente. As Escrituras não ensinam nem que a gente recebe o Espírito Santo e pronto. Efésios 5,18. Você recebeu o Espírito Santo? Sim. Encha-se dele. Encha-se dele. Ele está falando com a igreja. Encha-se dele. Mas as Escrituras também não nos ensinam que você recebe isso numa segunda experiência pontual,
onde ele vem e enche você, e você sabe que ele te encheu porque você começa a falar em línguas. Nenhum lugar das Escrituras mostra isso para a gente. Veja, eu não estou sendo contra a realidade do dom de línguas, ok? Eu estou dizendo que o dom de línguas não é evidência de você estar cheio do Espírito Santo. Não é. As Escrituras não ensinam isso assim. Por quê? Porque essa experiência com ser cheio do Espírito é uma realidade que tem a ver com um processo de caminhada na nossa vida. Por que eu digo isso? Porque o texto que nós estamos analisando, Efésios capítulo 5, além do verbo estar no imperativo, ele está na voz passiva, no tempo verbal do presente contínuo. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês precisam se deixar encher, o que significa que não tem um método que eu realizo para ser cheio. Ok? Então você vai ser cheio se você orar 21 dias. Se você orar 21 dias, você vai ser cheio do Espírito Santo. Não tem método. Você vai ser cheio do Espírito Santo se você jejuar 40 dias. Jesus jejuou 40 dias lá no deserto. Se você jejuar 40 dias, você vai ser cheio do Espírito Santo. Veja, Jesus foi cheio do Espírito Santo antes dele jejuar os 40 dias. Ok? Então, você não vai ser cheio. Não há um método. Não há um método para você ser cheio. Há uma iniciativa, que nós já vamos chegar nela, mas não um método. Certo? E é só Ele que pode fazer isso. É o Espírito que te enche, é Jesus que te enche com o Espírito. No entanto, o texto está no presente contínuo, o que mostra para a gente que não é uma experiência que você tem uma única vez, mas é uma experiência cotidiana que você tem. Uma experiência que acompanha você. O que dá a ideia, então, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo continuamente. Veja, se nós temos que ser cheios do Espírito Santo continuamente, isso significa que nós podemos ser esvaziados do Espírito. O Espírito está presente em nós. Mas se nós não formos cheios continuamente pelo Espírito, nós vamos perdendo da sua influência, não da sua pessoa, não da sua presença, mas da sua influência, ok? Do seu poder. E essa é a vontade do Senhor, que você não perca, que você seja cheio. Por isso Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho. Deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Continuamente. Jesus disse para a gente, que quando o Espírito Santo viesse, nós deveríamos ter como experiência o transbordar contínuo dele da nossa vida. Lá em João capítulo 7, versos 37 a 39. Eu percebi que aí eu acabei pulando o verso 38, mas é o 37 a 39, ok? Diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede de Deus, sede da vida de Deus, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a parte que faltou aí. Do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João vai explicar para a gente, dizendo assim, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então perceba, Jesus diz assim, aquele que em mim crer. Se alguém está com sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim. Crer em quem? Não ouvi. Crer em quem? Jesus. Eu estou meio surdo, entendeu? Aqui eu ouvi forte Jesus. Aqui, deixa eu ver. Crer em quem? Jesus. Jesus. Eu creio no Espírito Santo. Se você crê no Espírito Santo e não crê em Jesus, você não é cheio. Aquele que crê em mim, Jesus, como Senhor e Salvador, aquele que reconhece que é pecador, que está rebelado contra Deus e que diz, Senhor, eu preciso daquilo que o seu Filho fez por mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem sede de Deus,
A maneira de matar essa sede de Deus é num relacionamento com Jesus. Mas se você mata a sua sede num relacionamento com Jesus, o resultado disso é que você é tão cheio da vida de Jesus, tão cheio pelo Espírito Santo de Jesus, que ele flui de você. Veja, Jesus diz, aquele que crê em mim, venha a mim e beba, quem de mim beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso significa que a evidência de que você está cheio do Espírito Santo é que a vida do Espírito está fluindo de você. O amor dele, a bondade dele, a sabedoria dele, a misericórdia dele, a compaixão dele, o poder dele, estão fluindo de nós. Quando essas realidades não estão fluindo de nós, é porque nós precisamos ser cheios de novo. E o desafio da vontade de Deus era para isso ser assim todos os dias. Presente contínuo. Presente contínuo. Mas tem essa ordem por quê? Porque ele sabe que não é assim. Ok? Ele sabe que a gente precisa ser lembrado. Veja, Jesus viveu isso a vida toda dele. Não teve nenhum momento que Jesus foi esvaziado um pouco do Espírito. E esse é o nosso desafio. Ok? Se nós somos seguidores de Jesus, o Espírito vem em nós somos cheios pela presença dele. Façamos isso assim, pense num saquinho com fubá. Pense num saquinho com fubá. Um furinho de agulha, alfinete, bem fininho. Se você fizer isso num saquinho de fubá, ele não esvazia de uma vez. Certo? Ele não esvazia de uma vez. Ele vai esvaziando aos pouquinhos. E aos pouquinhos ele vai perdendo o que ele tem dentro. Esse furinho que a gente tem em nós são as preocupações com a vida, são as distrações, são as nossas ansiedades, as nossas incredulidades. É esse furinho. Jesus não tinha esse furinho. Nós temos. Então Jesus recebe o Espírito, ele o enche e ele fica ali. Mas eu e você precisamos beber dele. Quem de mim beber, quem tem sede da vida de Deus, venha a mim e beba. Quem de mim beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, não são gotas, são rios de água viva. Qual o ponto então? O ponto é, muitos cristãos vivem selados pelo Espírito, mas não cheios dele. Em outras palavras, têm o Espírito Santo em si, mas não vivem na plenitude da vida que ele tem para dar. E eu conheço muitos cristãos que falam em línguas e não têm essa plenitude da vida que ele tem para dar. E, sabe, estão iludidos, porque exerce um dom. Línguas é um dom. Exerce um dom. E aí estão satisfeitos com isso. Mas o que evidencia que eu estou cheio, que você está cheio, é essa realidade da vida dele que flui de nós. Bom, quando a gente vive selados, mas não plenos, qual é o resultado disso? Veja, o resultado são vidas enfraquecidas. O resultado é falta de direção. Sabe, a gente fica tão confuso e tão perdido no qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se eu faço o curso X, curso Y, e a gente fica orando, Senhor, me mostra seu X, seu Y. E não chega à conclusão, porque nós estamos orando errado. Porque a gente está, ao invés de orar dizendo, Senhor, encha-me com o teu Espírito, encha-me com a tua vida. Então, uma vida vazia do Espírito, é uma vida sem direção. O Espírito pode viver em você, mas se você está vazio da influência dele, você não tem direção, é uma vida com falta de entusiasmo na adoração.
É uma vida marcada pelo medo, sabe? O medo de arriscar pelas realidades do reino, o medo de testemunhar a respeito de Jesus, o medo de ofertar e faltar, o medo, não a fé, governa a nossa vida. Então eu quero dizer para você, se essa é a nossa condição, nós estamos vivendo abaixo do que foi prometido por Jesus. Se qualquer uma dessas realidades aqui, veja, não é que elas aconteçam pontualmente. Todos nós, de vez em quando, hora ou outra, temos uma dessas situações aqui, que afloram. Mas se isso é o que está presente na nossa vida, se isso é o que está nos conduzindo, então eu quero dizer para você que você está vivendo abaixo daquilo que o Senhor prometeu que seria a sua vida, que Ele quer que seja a sua vida. E, consequentemente, você está fora da vontade de Deus. Muito bem. Consequentemente, você está fora da vontade de Deus. Se nós entendemos isso, então, o texto diz que nós precisamos buscar um estilo de vida que nos posicione para vivermos cheios do Espírito Santo. Veja, você não tem uma técnica, não tem um método, ok? Que você vai usar para você ser cheio do Espírito Santo, mas tem um posicionamento. Tem um posicionamento. Tem uma busca. Entende? Tem uma postura. O texto, após ordenar que nós deixemos que o Espírito Santo nos encha com a sua presença, ele passa a dar uma série de orientações, que não são métodos, mas são posturas práticas, que nós precisamos tomar para que possamos andar cheios do Espírito Santo. Essas posturas é como, sabe, vou usar o exemplo da água, aquele que de mim beber do seu interior fluirão rios de água viva. Essas posturas é a maneira de você colocar a sua vida debaixo da torneira. Certo? A torneira pode estar jorrando muito aqui, mas se a sua vida estiver aqui, não resolve nada. Você tem que colocar ela alinhada. Então essas posturas fazem isso. Sermos batizados pelo Espírito Santo é o ponto de partida. Mas cultivar a plenitude do que nós recebemos é o caminho diário. Sermos batizados pelo Espírito Santo, ou seja, termos essa experiência com a vinda e o derramar dele sobre nós, é o ponto de partida. A plenitude, okay, é a continuidade. Como eu administro isso? O que eu faço com isso que eu recebi? Para que eu não perca. Deixa eu me dar um exemplo da economia. Você faz um bom negócio e você ganha um bom dinheiro. Nós estamos com essas referências monetárias tão complicadas que eu nem sei mais dizer quanto é um bom dinheiro. Vamos pensar, $1 milhão. Você ganhou $1 milhão. Vou voltar em dólares porque o real está muito desvalorizado. Então, $1 milhão. Você ganhou $1 milhão. Veja, isso é pontual. Você foi, você foi presenteado com isso. Ou você fez um excelente negócio e te deu isso. Isso tudo foi colocado na sua mão. Agora, o ponto é, o que você vai fazer com isso? Entende? A plenitude do Espírito tem a ver com isso. Como eu administro esse 1 milhão, esse presente que Deus colocou. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esperem pela promessa do meu Pai. Vocês receberão o dom do Espírito. A palavra dom é presente. Ok, Ele te deu o presente. E agora, o que você faz com isso? O que você faz com ele? Tem pessoas que ganham muito dinheiro e depois de pouco tempo perderam tudo aquilo que ganharam. Perderam tudo. Não administraram bem. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que ganharam em loteria, sei lá no quê, ou mesmo, por exemplo, um jogador de futebol que teve uma carreira, ganhou uma grana até na carreira dele, mas termina a vida dele
sem nada. Por quê? Porque não administrou bem o que recebeu. Mas há pessoas que recebem esse presente e sabem o que fazem, guardam o presente e vivem como se não tivesse ele. Entende? Pense nisso. Você recebe $1 milhão e aí você vive angustiado com a conta que você tem que pagar no mês seguinte. Mas você tem $1 milhão guardado. Entende? Podia estar vivendo uma vida leve, tranquila, abençoando, mas continua vivendo angustiado. Como é que vai ser o mês que vem? Eu sei que todo exemplo que a gente usa a respeito disso, e Deus é limitado, mas eu acho que isso está dando para... Mas tem pessoas que recebem e dizem, ok, vou administrar isso, vou aplicar em alguma coisa, vou fazer um planejamento aqui para que essa realidade possa ser usufruída, possa ser usado para abençoar a minha vida, abençoar a vida de outras pessoas. Veja, essa é a mesma perspectiva. É preciso andar no Espírito. Não apenas termos derramamentos do Espírito. Sabe, eu não sou contra o derramamento do Espírito. Todos aqui já me conhecem bastante sobre isso, né? Ao contrário, acho que a gente tem que pedir sempre por mais dele. Você tem esses momentos de experiência com ele, que é maravilhoso. Você está na adoração, você experimenta aquela presença dele, você vem receber oração, ministração. Hoje nós vamos fazer isso aqui, ok? Você recebe mais dele. Mas veja, se isso é uma experiência que acaba aqui, ou que acaba numa conferência, que acaba num congresso, num acampamento, não serve para muita coisa. O ponto é o que você vai fazer com o que você recebeu. Nós precisamos andar nisso. Por isso o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Suzy está aí, ela é testemunha disso, porque eu sempre falo isso com ela. Todas as vezes que eu vou numa conferência, uma dessas grandes conferências, principalmente essas que enfocam bastante essa perspectiva da presença do Espírito Santo, do poder dele, eu sempre fico me perguntando, o que essas pessoas todas que estão aqui experimentando isso, fazem depois que elas saem daqui? Como elas cultivam isso? Porque eu sei como eu cultivo isso. Mas como elas cultivam? Será que elas sabem o que fazer? Quando a gente experimenta um mover dele aqui entre nós, quando você experimenta um mover dele na sua vida, esse batismo, esse derramar dele, como você lida com isso? Como você trata isso? Veja, isso implica, conforme o texto, intencionalidade da nossa parte. Vou te mostrar 3 coisas que Paulo diz aí no texto que a gente tem que fazer para a gente manter essa plenitude. Para isso que é derramado em nós, sabe? A gente colocar nossa vida debaixo da torneira. Para continuamente ficar cheios. Ele diz que nós precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, ele diz que nós temos que cultivar uma vida de adoração em comunidade. Eles sejam... Não se embriagar com vinho, deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós. Aqui ele está começando a dizer como é que você se deixa encher. Ok? Como você se deixa encher? Você não se deixa ser batizado por ele, é ele que te batiza, ele que derrama. Mas você se deixa encher. E ele diz, você se deixa encher à medida que vocês vão falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Perceba a ênfase, entre vocês. Então, você se deixa encher pelo Espírito, você mantém uma vida plena do Espírito, cheia do Espírito Santo, quando você cultiva uma vida de adoração em comunidade. Quando a gente entende que estarmos juntos para adorar, estarmos juntos para ministrar uns para os outros, estarmos juntos, isso favorece que a plenitude do Espírito
seja mantida. Segundo, ele diz que é para cultivar uma vida de devoção pessoal. Ele fala, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora aqui não é uns aos outros. Você cantando, veja, primeira parte ele fala, entre vocês. Agora isso ele está levando para além do entre vocês. Ele está dizendo que a nossa vida precisa ser uma vida que seja marcada pelo louvor de coração ao Senhor, de uma atitude contínua de ações de graça, constantemente, dando graças constantemente ao nosso Deus o Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dois lados da balança, duas pernas. Você cultiva a plenitude do Espírito à medida que você está em adoração, em ministração, em comunidade, mas à medida que você leva isso para a sua vida diária, para o seu tempo com o Senhor, para o seu estilo de vida de gratidão. E a última coisa que ele diz é o cultivo de uma vida de discipulado mútuo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Sujeição é uma palavra ligada a discipulado. Jesus diz que nós devemos nos submeter a Ele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Submeta a sua vida a mim. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu mando vocês fazerem? Mas sabe, o Novo Testamento mostra para a gente que há uma dimensão dessa submissão que passa entre nós. Há muitos textos no Novo Testamento que dizem que nós devemos fazer as coisas uns aos outros, uns pelos outros. Admoestem-se uns aos outros, exortem uns aos outros, orem uns pelos outros, sirvam uns aos outros. E muitos outros. Então, uma vida de discipulado mútuo, de mutualidade. Isso é muito importante, por quê? Porque sem isso, o nosso encontro em adoração ao Senhor se torna um evento que acaba quando a gente sai daqui. Mas quando nós entendemos que não, nós somos um povo, nós estamos juntos aqui, nós nos reunimos na presença do Pai, e quando nós adoramos e fazemos isso juntos, nós mantemos a plenitude do Espírito em nós mantemos a nossa vida debaixo da torneira, ok? E a gente sai daqui, a gente leva isso para o nosso tempo pessoal com Ele, nosso tempo com a palavra, em adoração, em oração, e a gente entende que aquele que estava conosco, adorando ao nosso lado, agora durante a semana, nós vamos ter conexão com Ele, nós vamos ministrar para a vida dele, nós vamos servir, nós vamos orar por ele, nós vamos nos preocupar uns com os outros. E Paulo coloca isso logo em seguida, eu não vou entrar nessa parte do texto, mas ele coloca isso logo em seguida como exemplo no próprio contexto da nossa vida familiar. Então essa sujeição, esse discipulado mútuo, começa na sua casa, com você como marido com a sua esposa com você, vocês como pais com seus filhos, os filhos com você, no seu trabalho, você como patrão, no contexto de Paulo, né, era o senhor ou o escravo, no nosso contexto você como patrão ou como funcionário. Ou seja, ele traz isso para a rotina, entende? Para a rotina, para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. Então nós somos responsáveis uns pelos outros. O Espírito Santo é derramado sobre nós, por Ele. Mas é nossa responsabilidade cultivar a presença dEle fluindo de nós. Você não tem como derramar o Espírito sobre você. Você só pode se posicionar para que isso aconteça. E é a vontade do Senhor, então, se você se posicionar, vai acontecer. Mas é sua responsabilidade, minha responsabilidade, mantê-lo fluindo.
Sabe, não represar aquilo. Por favor, entenda, não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Você precisa do derramar dele. E você precisa da plenitude dele, para que ele flua. Em Atos 4:31, nós somos informados que o Espírito Santo que fora derramado sobre os discípulos em Atos 2, que nós lemos aqui, ele é novamente derramado sobre eles. Foi o texto que o Eliel quis citar aqui, na hora da adoração. Atos 4:31, eles oram. O texto diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam, veja, todos ficaram cheios, derramar, e anunciavam plenitude, ok? O que foi derramado, agora está fluindo deles. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você não recebe o Espírito Santo, eu não recebo o Espírito Santo para ele ficar guardado, ele ficar represado. Você recebe para que ele possa fluir de você, ok? Você está lá no seu trabalho, está lá no seu negócio, e tem uma situação complexa. Você precisa levá-lo para o seu dia a dia, meu querido. Você precisa entender que o Espírito Santo não está aqui apenas para você falar, Senhor, qual o versículo da Bíblia? É importante o versículo da Bíblia, mas aquilo que você está recebendo da Bíblia precisa se tornar sabedoria lá no seu trabalho. Então você diz, Senhor, tem um negócio aqui, um nó aqui que não tem jeito de não ser dado, desdado. Me dá sabedoria. Eu quero uma palavra de sabedoria, Senhor, para fluir de mim aqui. Entende? É bom, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, essas coisas do Espírito, é muito bom a gente usar isso na perspectiva de quando nós estamos evangelizando e ministrando nessa dimensão para as pessoas, mas nós precisamos entender que isso é uma realidade que vai muito além disso. Serve lá para a sua casa, na criação dos seus filhos. Serve para a relação conjugal. Serve para toda a nossa vida. Agora, por favor, me entenda, ok? Eu não quero ofender ninguém aqui, me entenda. Mas por nós não usarmos isso, então nós ficamos usando os mesmos recursos da graça comum de Deus que existe oferecido para o mundo, para a sociedade que está aí. Sabe por que a sociedade precisa de psicólogos, precisam de coachings, porque eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Eles precisam, eles não têm o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, você tem o Espírito Santo. Você tem. Então, você é um instrumento nas mãos. Ah, mas eu sou psicólogo. Aleluia, glória a Deus. Deus quer que você seja um psicólogo, uma psicóloga cristã, porque tem um monte de gente que não tem o Espírito Santo e precisa de você. E se você é um cristão e você está precisando de um psicólogo, eu não estou dizendo que você não possa acessá-lo. Eu só estou dizendo que você precisa entender que se você buscar isso que o apóstolo Paulo está dizendo, talvez você descubra que você vai precisar disso menos do que você acha que você precisa. Tudo que está aí de Deus é para ser desfrutado e usufruído por nós. Mas muito que nós temos que desfrutar, ou muito que nós temos que buscar, melhor dizendo, não é algo que nós estamos buscando porque nós precisamos desfrutar. É algo que nós estamos buscando porque nós não temos da fonte que deveria ter, da fonte que deveria vir. O que eles precisavam aqui? Eles precisavam de coragem. Foi por isso que eles oraram. Eles não oraram pelo Espírito Santo. Leia o texto. Eles oraram dizendo, Senhor, dá-nos intrepidez para a gente anunciar a palavra. E estende as mãos para realizar sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Como Deus respondeu a oração? Tremeu o lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque intrepidez é algo que o Espírito tem. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então, quando você diz para ele, Senhor, eu preciso de coragem, ele te dá o Espírito Santo. Quando você diz para ele, Senhor, eu preciso de sabedoria, ele te dá o Espírito Santo. Entende?
Porque essas coisas estão nele, na pessoa dele, na relação com ele. Infelizmente, irmãos, ao longo dos anos, a igreja foi perdendo essa confiança, essa convicção. Veja, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, nós somos ensinados sobre a responsabilidade de mantermos vivo, fluindo, aceso, aquilo que o Espírito Santo derramou em nós. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, eu gosto desse texto porque mostra que Timóteo, ele não era muito diferente da gente, né? A gente tem a tendência de ler a Bíblia e achar que aqueles caras, eles eram no outro nível da escada, né? Não. Eles estavam mais ou menos no mesmo degrau que nós, ok? Eles também tinham essa tendência. Tiago diz, Elias era homem como nós, ele orou para não chover e não choveu. Por que você acha que ele teve que dizer isso para a igreja? Porque naquela época tinha gente dizendo, mas eu não sou Elias, né? Assim como hoje a gente diz, mas eu não sou Pedro, né? Mas eu não sou Paulo, né? Eles diziam, eu não sou Elias, né? Eu não sou Moisés, né? Ok? É igual. Veja, olha o que Paulo diz para Timóteo, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Duas coisas. Timóteo, você tem que manter vivo o dom de Deus. O dom de Deus é o Espírito Santo, que está em você pela imposição das minhas mãos. Segunda coisa, torno a lembrá-lo. O que significa que ele já tinha dito isso para Timóteo antes. Porque ele está tornando a lembrá-lo. Não é, Timóteo? Lembro-te. Torno a lembrá-lo. Então, essa manhã, o Senhor está tornando a lembrar-nos aqui de algo que nós já sabemos, que nós precisamos manter vivo a chama dele, a presença dele, a plenitude dele em nós. A Bíblia também nos exorta a não apagarmos o fluir do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Eu acho isso sempre tão tremendo. Não apaguem o Espírito. Eu falo, meu Deus, o Senhor é Deus, o Senhor está vivendo em mim. O Espírito Santo é Deus, Ele vive em mim. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que com uma palavra faz tudo acontecer, que mantém toda a existência. A gente fala sobre a humildade de Jesus, mas pense na humildade do Espírito Santo. Ele habita dentro de você e Ele poderia fazer com que você fosse uma marionete na mão dEle. Ele poderia fazer você fazer as coisas sempre, tudo do jeitinho que Ele quer, mas Ele tem a mesma atitude de Jesus. Ele se coloca numa posição humilde dentro de você. E Ele diz, se você não quiser, eu não vou fazer. Se você não se posicionar, eu não vou fluir. Se para você é mais importante outras coisas, ok. Eu vou ficar quieto aqui, selando você, aqui dentro do seu espírito. Se você quer me apagar, eu te dou o poder de me apagar. Como você está vivendo? Você está vivendo selado, com o Espírito Santo em você, bem guardadinho lá no fundo do seu espírito? Ou as comportas da represa estão abertas? Ele está transbordando de você. Veja, a vida cheia do Espírito Santo é marcada por uma sensibilidade à voz de Deus. Vou te dar aqui algumas formas de você saber se ele está fluindo. Eu estou cheio do Espírito, eu percebo que eu estou cheio do Espírito quando a minha audição espiritual ela é aguçada. Eu sou sensível à voz dele. A voz dele que fala aqui, mas a voz dele que fala aqui também.
Ou seja, aquilo que eu vejo aqui, eu digo, ok, é assim. A vida cheia do Espírito é marcada por uma paixão pelas Escrituras. Eu amo esse livro. Ele não é aborrecedor para mim. Eu o tenho sempre à mão. Eu o guardo no meu coração. Uma vida cheia do Espírito Santo é marcada por ousadia no testemunhar de Jesus. Eu não me envergonho dele. Não se envergonhe dele, diz Paulo para Timóteo. É marcada por uma vida de entusiasmo na adoração. Sabe, o entusiasmo que vem do seu espírito, não é o entusiasmo que vem de perspectivas externas, ok? Hoje o pessoal não estava muito animado tocando lá na frente, então não é disso que vem, é daqui. É marcado por uma vida de dependência real e obediente na caminhada com o Senhor. Ele fala e eu obedeço. Eu realmente dependo dele. Minha pergunta é: como você quer viver? Como você quer viver? Há mais do Espírito Santo para nos encher, a cada dia. É Paulo que diz: não se embriague com vinho, deixe-se encher pelo Espírito. Diariamente. Por mais que eu possa achar que eu estou cheio, por mais que eu possa achar que eu tenho um furinho. E se eu não me deixar encher todos os dias, é só uma questão de tempo para eu começar a perceber que a influência dele está baixando na minha vida. Fique em pé. Feche seus olhos. O que você está precisando pedir para o Senhor? Seja o que for, Ele vai te responder com mais do Espírito Santo, com mais da presença dEle. Vem, Espírito Santo. Não tenha medo de colocar diante dEle o que você precisa, porque a resposta dEle vai ser mais do Espírito, mais da presença dEle. Paulo diz a Timóteo: mantenha vivo o dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Uma das formas de nós abençoarmos, uma das formas da gente abençoar aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, é nós transferirmos isso uns para os outros em oração. Num outro texto, Paulo fala sobre a imposição das mãos do presbitério. Então eu quero terminar essa manhã aqui fazendo isso. Eu pedi para o pessoal da música não vir aqui, nesse momento, porque eu quero que todos possam experimentar isso. Ok? Nós vamos orar pedindo para que Deus traga mais da presença dEle sobre a sua vida, mais dEle sobre você. É Ele que dá. Eu não sei como Ele vai te dar, mas Ele vai te dar.